A Web TV Beato Donizete passa a apresentar Diocese em Evangelização. Eu vim pregando sobre as parábolas e neste evangelho de hoje quero resumir tudo que eu falei com as pregações das parábolas. Vocês devem estar lembrados, né? Eu falei sobre viver, conviver, sobreviver, porque sobreviver é mais importante do que viver e conviver. Depois eu falei sobre a justiça. Justiça sem força é impotente. Força sem justiça é tirânica. E assim por diante, né? Fui falando, explicando cada parábola. Então vamos resumir hoje. Para resumir, eu vou puxar bem lá de trás uma pregação que eu fiz uma vez, nem sei se todos vocês estavam aqui. O evangelho de hoje me proporciona a recordação desses 3 pontos: justeza, justiça e justificação. Justeza, justiça e justificação. Nós vemos isto exatamente em Zaqueu. Resumindo então tudo que eu já disse nesses 5 domingos ou 6, nos quais tivemos as parábolas de São Lucas. Antigamente as balanças nas vendas tinham 2 bandejas. A pessoa pedia 1 quilo de arroz, o dono da venda colocava um peso de 1 quilo numa bandeja, depois ele ia preenchendo a outra bandeja com arroz. Quando as 2 ficavam certinhas, era 1 quilo. Esse fenômeno se chama justeza. É isso que é justeza. A justeza é quando as 2 partes estão bem equilibradas. A palavra equilíbrio para o ser humano não é muito bem-vinda, vamos dizer assim. Então eu achei essa da justeza, porque é mais viva. Lembra justiça, lembra dinâmica, né? Uma coisa dinâmica. Então foi o que o Zaqueu fez. A justeza é quando dentro de você a balança está desequilibrada e você consegue do outro lado fazer a balança subir. O que o Zaqueu fez? Baixinho, ele iria ficar lá reclamando: eu quero ver Jesus. O povo não deixa. Esse povo também nem compreende que eu sou baixo. E por que eu nasci baixo também? Eu devia ser mais alto. Começa a reclamar. Ele resolveu na hora. 1 quilo para baixo, ele colocou outro quilo para cima. Subiu na árvore. Resolveu a questão. Ele queria ver Jesus, ele não queria aumentar o tamanho dele. Ele queria ver Jesus, resolveu. Então, muitas pessoas não conseguem essa justeza, esse ajustamento, vamos dizer, por dentro. É preciso, por dentro, arrumar solução para os problemas. Não ficar reclamando. As pessoas reclamam muito, mas muito. Não sei se vocês já ouviram, eu já presenciei muita gente falar isso, né? Quando a gente se encontra com determinada pessoa, não deve perguntar como você está. Tem que perguntar: onde está doendo? Aí se perguntar como está, ela vai reclamar que está doendo. Então já pergunta onde está doendo, pronto, né? Então, essa pessoa não sabe levantar a bandeja. Levanta a bandeja, levanta. Justeza. Justiça. Justiça já é para o outro. Justeza é consigo mesmo. Justiça é com relação ao outro. Zaqueu ficou de pé na frente de todo mundo. Ele era tido como ladrão. Ele não era cobrador de impostos.
ele era chefe dos cobradores de impostos. Vocês imaginem, naquele tempo, eu falei domingo passado, um homem desse não podia ser aceito como testemunha em julgamento, estava sempre sendo vigiado, roubava do povo para entregar ao Império Romano e ainda ficava com uma parte para ele. Era assim que o cobrador de impostos era pago pelo Império Romano. É para oprimir os próprios irmãos. Ele ficou de pé, falou: Senhor, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres. E se eu prejudiquei alguém, eu dou 4 vezes mais. Notem vocês que ele estava diante de Jesus. Ele queria ver Jesus, não é para falar isso, era para fazer isso. Imagine um homem pegar metade do dinheiro e distribuir aos pobres. Eu faço isso. Isso que é justiça. Então, o que é injustiça? É um filho se comportar como o pai e o pai se comportar como o filho. Não é uma coisa certa, né? E isso acontece muito. Às vezes o pai fica com medo do filho e comete uma injustiça contra ele ou a mãe. Então, é dar a cada um o que é seu. Justiça é isso. Justeza é acertar a balança e justiça é distribuir equitativamente todos os nossos bens. Aristóteles diz assim: o homem justo é aquele que só fica com aquilo que pertence a ele, aquele pouquinho que pertence a ele, e com todos os males que ele tem. Não fica jogando os males para os outros. Isso é que é um homem justo. E justificação. Justificação, eu falei domingo passado, vocês se lembram? Da humildade e da humilhação. Por favor, leiam aí o primeiro versículo da primeira leitura. Vamos lá? Senhor, o mundo inteiro diante de ti é como um grão de areia na balança, uma gota de orvalho na manhã que cai sobre a terra. Olhem, uma vez numa revista, eu vi uma foto da Terra, tirada por um satélite. O satélite estava muito longe. A Terra, em relação aos astros que estavam em volta, parecia uma bolinha de gude. Fiquei apavorado, falei: nossa, eu estou naquela bolinha ali, que coisa, uma coisa mínima, né? Senhor, a terra é um grão de areia em cima de uma balança, não dá nem para pôr peso do outro lado. Como que a gente faz? Quer dizer, se a terra é um grão de areia, imagina quem está dentro da terra, muito menos do que um grão de areia. Mas a Bíblia diz depois, né? O Senhor é misericórdia, o Senhor nos atende, Ele ajuda quem suplica. Isso que é justificação. Saber que apesar da pequenez, nós temos a grandeza de sermos filhos de Deus. É isso aí. Justificação é isso. Então Jesus fez isso com o Zaqueu. Disse assim: Zaqueu, hoje a salvação entrou na tua casa. Você vai primeiro, você fez a justeza. Você é baixinho e subiu na árvore para me ver. Em segundo lugar, você vai distribuir metade aos pobres e vai ver a quem você prejudicou e devolver 4 vezes mais. A salvação entrou. A salvação entrou nesta casa. Você é um filho de Abraão. Vocês não sabem que escândalo essa frase provocou naquele tempo. Falar para um pecador, chefe dos ladrões, Ali Babá e os 40 ladrões, o chefe dos ladrões, dizer: você é filho de Abraão. Você é um cisquinho, mas você é justo, praticou a justeza e a justiça.
Se nós praticamos a justeza e a justiça, Deus faz o resto. Esta que é a justificação. Nós dependemos muito mais de Deus do que nós pensamos. Precisamos tomar consciência, porque nós estamos preocupados em acertar a nossa vida, acertar as nossas coisas, os problemas que temos com as pessoas, as dificuldades que encontramos no caminho e todo dia encrenca. Então, saber que Jesus pode dizer a cada um de nós: você é um filho de Abraão. Mesmo que você pense que você não vale nada, é um filho de Abraão. Essa é a justificação. Justeza é consigo mesmo, justiça com o próximo e justificação com Deus. Tentem entender. Deu para entender a sequência da coisa? É uma sequência, e não é só uma sequência racional, assim, é uma sequência existencial. Se você se trata bem, independentemente dos defeitos físicos, morais, espirituais que você tenha, se você procura equilibrar a balança, naturalmente você vai ser mais justo. Em vez de reclamar, você vai aconselhar e, consequentemente, vai ser justificado por Cristo. Você é um filho de Abraão. A salvação entrou na tua casa, não só no prédio, mas na tua casa, no teu coração. A Web TV Beato Donizete apresentou Diocese em Evangelização.